Bom dia! Nesses dias nós estamos falando do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Ontem nós vimos a história de um homem chamado Cornélio, um centurião romano, mas que era piedoso, que dava esmola aos pobres e que orava constantemente a Deus, ele e a sua família. E então um anjo aparece para ele numa visão e diz para ele enviar servos e chamar Pedro para ir à sua casa, pois as suas esmolas e as suas orações chegaram até o trono de Deus. No mesmo momento, Deus estava dando uma visão a Pedro. Deu a visão de uma espécie de lençol que descia do céu, e naquele lençol estava todo tipo de animais que eram impuros pela lei de Moisés, pela lei do próprio Deus. E a voz do céu dizia: Pedro, tome esses animais e coma. Então Pedro disse: não, Senhor, jamais. Eu não toco em coisa imunda perante a sua lei. Mas então a voz do céu dizia: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Logo depois da visão, os homens, servos de Cornélio, batem à porta de Pedro. Dizem que Cornélio chama para ir até a sua casa. Então Pedro discerniu a visão. Percebeu que Deus estava falando para ele evangelizar aquele homem, a princípio impuro, um pagão, um homem não judeu. E Pedro, como todos os outros, achava que Jesus veio, o Evangelho veio destinado aos judeus. E isso tudo traz como lição uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. Isso já tinha sido visto no capítulo anterior, no capítulo 9 de Atos, que conta a história da conversão de um homem muito perverso chamado Saulo, que depois de sua conversão veio a ser conhecido como Paulo, o grande apóstolo Paulo. Pedro recebeu uma grande revelação aí, que serve para nós hoje como um grande ensinamento. Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos a tendência de acharmos que são merecedores das bênçãos de Deus aquelas pessoas que se parecem conosco, aquelas pessoas que têm a cultura parecida com a nossa, aquelas pessoas que pensam até politicamente como nós, para usar um exemplo bem dos dias atuais, e nós costumamos segregar as pessoas que são muito diferentes. Mas se você se diz cristão, seguidor de Jesus, então vamos lá. Jesus, ele visitou a casa de homens corruptos, os mais corruptos de sua época. Jesus, ele deixou que fosse uma discípula sua, uma mulher prostituta. Ele deixou que um homem avarento, que ele sabia que no final ia o trair, fosse um dos seus discípulos mais chegados. Ele evitou o apedrejamento de uma mulher adúltera. Por falar em mulher adúltera, ele fez uma dessas como missionária em Samaria. Jesus perdoou e salvou um ladrão na cruz, nos seus últimos momentos de vida. Então, Jesus nos deixa sem desculpas. Se ele agiu assim, quem somos nós para segregarmos as pessoas porque são diferentes de nós? Você quer agradar a Deus de verdade? Você não agrada a Deus de verdade com a sua religiosidade, mas com o amor às pessoas. Pois na palavra de Deus está escrito: se você não ama as pessoas a quem você vê, como pode amar a Deus a quem você não vê? O amor às pessoas aponta para um coração que ama a Deus de verdade. Que você seja assim, que você ame as pessoas a despeito das diferenças, que você ore a Deus pedindo um coração parecido com o de Jesus, e assim você agradará o coração de Deus. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.